você está representando. Muito bem. Verdade. Vamos lá, então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. A intenção dessa audiência é, em parte, ajudar a entender, notadamente porque estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Câmara, com compartilhamento pela nossa página no Facebook e também a página da Câmara Municipal. Entender a situação de Ribeirão Preto, no que diz respeito às organizações da sociedade civil, entender como está o marco regulatório, explicitar, eu vou me adiantar aqui porque é um segmento que a gente conhece, a aflição das instituições, das entidades. Então, para isso, nós convidamos representantes do governo municipal para que, em seguida, boa noite, doutor, em seguida a apresentação do professor Gustavo Assede, nós possamos dirigir os questionamentos aos representantes da prefeitura que aqui estão. Todo mundo sabe que eu sou ruim de protocolo, então tudo que der errado aqui está tudo combinado já. Então, o secretário Manuel de Jesus Gonçalves, ele está sendo representado, eu chamo para compor a mesa, pela auditora da Secretaria da Fazenda, Cibele Amorim. Por favor, Cibele. E também a Prefeitura está sendo representada pela Casa Civil, pelo senhor Marcos Vinícius Moreira de Carvalho. Por favor, Marcos, compondo a mesa conosco. Bem, Cibele. Convido para que não precisa nem ocupar a tribuna o professor Gustavo Assede, ocupar a mesa, já se dirigir à tribuna e o professor Gustavo nos fará uma fala. Se o senhor quiser falar daqui, da tribuna, como o senhor preferir, da tribuna, para que nós possamos dar início, então, à nossa audiência. Dr. Renato Bin representa algum departamento da Prefeitura? Acompanha? Sim? Então, por favor, venha compor a mesa conosco, assim qualquer pergunta poderá ser dirigida. Só um minuto, professor, desculpa a interrupção, para dizer que o Dr. Renato Bin representa aqui o Dr. Ângelo Pessini, que acumula, então, a Secretaria da Administração e a Secretaria dos Negócios Jurídicos. O Dr. Renato Bin está na condição de assistente da Secretaria, o que significa, em Ribeirão Preto, secretário adjunto. Bem-vindo, Dr. Renato. Professor Gustavo, por favor. Agora está ligado. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite do meu amigo, vereador Marcos Papa, para aqui estar. Creio que ele faz mais para a nossa condição de fraternos irmãos da maior confraria desse município de Ribeirão Preto, que é o Botafogo Futebol Clube, mas mais do que pela minha condição real de palestrante do tema. Bom, brincadeiras à parte, nós estamos lidando com um tema, eu não vou aqui explicar o que é a Lei 13.019, acho que nem é o caso num dia desse, depois de um ano e 6 meses de vigência da lei para os municípios, né?
mas nós estamos lidando hoje, na minha opinião, já com os efeitos colaterais da 13019, não é? Porque quando a gente começou a falar desse tema, e eu confesso a vocês que eu não tratei do tema enquanto ela funcionou ou esteve em vigência apenas na esfera federal ou na esfera estadual, mas eu comecei lá no âmbito da Universidade de São Paulo a lidar com esse tema quando ela entrou em vigor para os municípios. E aí a primeira pergunta, por que para os municípios? Por que isso? Em primeiro lugar, porque os municípios brasileiros, eles têm uma organização interna sempre muito peculiar uns em relação aos outros, né? E não é só uma questão de porte. Por incrível que pareça, alguns municípios de 10 mil habitantes têm uma organização às vezes mais complexa e difícil de compreender do que o município de São Paulo. Não necessariamente o tamanho do município influencia a dificuldade que você, organização da sociedade civil, vai ter que tratar com ele, vai ter que ter para tratar com ele. Eu vou dar alguns exemplos de fatores que podem influenciar, facilitar ou dificultar a sua relação como OSC, Organização da Sociedade Civil, eu creio que eu estou tratando com vários de vocês aqui, e determinados municípios, né? A primeira questão que se impõe é o padrão organizacional que o município tem macro. Por exemplo, se o município está estruturado em secretarias ou não. Aí você fala, não, mas todo município está estruturado em secretarias. A nossa experiência, o nosso trabalho com municípios no âmbito da Fundação Sadaced, que eu hoje estou na vice-presidência, a gente atua como consultores aí no interior de São Paulo, há muitos municípios de médio porte em São Paulo que não têm secretarias. Isso parece assim uma sandice para quem vive numa cidade de 800 mil habitantes, como Ribeirão ou algumas cidades da nossa região. Mas isso é real. Tem municípios que a organização da administração direta é extremamente enxuta, diminuta, pequena, e que a mesma pessoa ela cumpre umas 3, 4 funções. Outro problema que vocês podem ter com municípios, e isso é bastante real, são municípios que você precisa compreender o desvio de função dentro da prefeitura. Então, o sujeito que limpa, ele veio da frente de trabalho, o sujeito que deveria limpar atende o telefone, o sujeito que era contratado para fazer a função de telefonista atua em outra função. Você, no seu relacionamento com as secretarias, se há, de educação ou de saúde, não sabe bem com quem lidar. Esse é um problema, ou seja, esse primeiro item são os problemas de organização interna que o município tem. Tá? Esse é um primeiro problema que eu tenho encontrado que as organizações da sociedade civil têm para fazer cumprir os ditames de um termo de colaboração, né, de um termo de fomento, de um acordo de cooperação, mas muito mais aqui a gente está falando em termo de colaboração, né? Os problemas, saber com quem falar, achar o seu gestor, né? Localizar o tal do comitê de monitoramento, né? Assessoramento. E aí começa o problema. Uma outra questão também bastante severa é o prefeito municipal que mal assessoradamente, graças a Deus isso não acontece aqui em Ribeirão Preto, né? Falando sinceramente, o prefeito municipal que ainda insiste que pode assinar convênios, né, no lugar de termos de colaboração. Você vai falar, isso não existe, Gustavo. 2018, meio do ano, isso não existe. Existe. Existe e não são poucos. Tá? Ainda tem prefeito assinando convênio por aí, ao invés de assinar termo de colaboração, termo de fomento. Eu acho que isso está acabando, né? Porque abril já passou e o Tribunal de Contas vai dar, o TCE para os municípios já deu o seu recado, tem dado o seu recado. Mas foi 1 ano e meio descumprindo a lei em muitos municípios paulistas e mineiros que eu andei. Tá? Não são poucos. Então, o segundo ponto, a teimosia de determinados prefeitos municipais, né? E por que não dizer de alguns colegas nossos, advogados, que é assim, né? Não é nem o procurador, é o advogado do prefeito que diz para ele, você pode, né?
Eu já cansei de ver colegas nossos que o cara é advogado pessoal do prefeito, né? E diz, você pode assinar. E a hora que vem a resposta depois, você não podia ter assinado, ele, mas veja bem, né? Ou não, né? Esse é um outro problema grave e sério. E o terceiro problema está em vocês, nas organizações da sociedade civil e na relação delas com a prefeitura. E aí é um problema que vocês conhecem bem, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre esses 3 temas, mas vocês conhecem bem. Muitos de vocês não têm, pelo histórico de problemas que a instituição traz, condições reais de cumprir os ditames da 13019. Né? Muitos de vocês estão literalmente enxugando gelo nas suas entidades. Às vezes por falta de recursos de entrada, por problemas trabalhistas, fiscais de outrora, mas sobretudo trabalhistas. A gente sabe como é isso. Quanto mais antiga a entidade, maior a chance dela viver dilemas históricos que gestão após gestão não conseguem se enquadrar. O problema não está na legislação. O problema está em quem assina os termos. Vocês e as prefeituras. Aí que está. Em vocês e ou nas prefeituras. Normalmente na administração pública municipal. Normalmente na administração pública municipal, devo admitir. Mas também algumas organizações têm dificuldades para cumprir a lei. Porque não tem assessoramento devido. Né? Não conseguem ter uma assessoria jurídica adequada. Hoje em dia ter uma assessoria contábil adequada é mais importante do que ter um bom advogado, às vezes, viu? Para fazer cumprir a prestação de contas. A pedra de toque dessa legislação, meus queridos, está na prestação de contas. Né? Essa é a maior dificuldade que a gente tem em fazer cumprir a lei. Quando o recurso chega, é uma alegria infinita. Quando você tem que prestar contas, é onde começa o problema. Você entra em pânico, o tal comitê entra em pânico e some e não quer assinar. Né? O gestor desaparece, ninguém mais quer assumir. Né? Aí o gestor, às vezes, vai te empurrar. Eu tenho visto, eu vou falar um pouco da minha experiência para depois passar a fala a vocês, municípios em que a prefeitura demorou para entregar os recursos. O município, para cumprir o termo de colaboração, pagou o município, a entidade pagou do seu dinheiro. E aí depois veio o gestor e pede o dinheiro do município de volta porque você não pagou com o dinheiro que ele te aportou do Fundeb, por exemplo. Né? Eu já vi isso. Né? Serviço contínuo, tá? Estamos falando de educação, o exemplo que eu estou dando aqui. Serviço contínuo. Não tem que devolver, a gente sabe que não tem. Né? Tem portaria interministerial falando isso, que não precisa devolver. Mas tem que alguém, técnico, ou contador, ou advogado, chegar, acalmar os ânimos. Chegar no gestor, dizer, ó, que está aqui a portaria. O recurso chegou atrasado, pagou, o recurso fica. Né? Tem uma portaria dizendo isso, é uma interpretação da lei, é legal, não tem nada de equivocado aqui. Né? Mas todo mundo entra em pânico, porque se ponha na posição do gestor municipal também. Se coloque na posição do secretário municipal de Educação ou de Saúde. É uma posição de risco do procurador. É uma situação de risco. Você está lidando com um termo de colaboração, com uma lei que te obriga a andar reto e conseguir prestar contas de até o último centavo e dar rubrica, que não é algo da cultura do brasileiro. A gente sabe disso. Né? Eu nunca vou me esquecer uma vez que numa entidade privada, né, não vou citar qual, eles prestavam contas da seguinte forma para os seus associados. As despesas do ano foram 36 milhões. Aí você fala, bom, agora ele vai abrir as rubricas. Aí no último item ele falava assim, bom, e aqui tem as demais despesas, 3,5 milhões. 3,5 milhões. Isso hoje não pode mais existir. Mas existia até, essa minha historinha, eu não vou contar o santo, óbvio, esse milagre é de 2013. É recente até. Uma rubrica de mais despesas. E era isso. Pagou o que pagou. Tá? E ninguém dizia nada. Então essa mudança de cultura, na minha opinião, que é o maior desafio que a gente deve ter. Né? O maior desafio é aprender a jogar com o gestor público
e o gestor público aprender a jogar com você, da sociedade civil, de maneira absolutamente cooperativa e tendo confiança. Aqui a gente está diante de um dilema do prisioneiro, vamos dizer assim. Você quer que o termo de colaboração funcione bem, a outra parte quer que funcione bem também, mas todo mundo desconfia de todo mundo nessa relação. Porque a história dessa relação lá atrás, né, foi uma história de exemplos bem-sucedidos, mas de muitos exemplos mal-sucedidos. E a gente conhece isso. Quantas vezes a gente não viu, eu que lidava com esporte, recursos do Ministério do Esporte, há não muito tempo atrás, que apareciam em imóveis sem nada, em terrenos, sem nenhuma infraestrutura, sem nada, que não foram aplicados. Só para dar um exemplo que a gente viu no noticiário aí há uns 5 anos, 6 anos atrás, né? Isso não foi tão incomum na história do Brasil, na história do Estado de São Paulo, na história do município de Ribeirão Preto. Essa relação de confiança é o que a gente mais precisa construir com a Prefeitura Municipal de cada município desse país. Porque, sinceramente falando, aqui não cabe discutir política. Aqui não é o partido político que importa. Aqui, na verdade, não importa de maneira nenhuma o posicionamento político-ideológico do prefeito ou da sua administração direta. Importa que a administração pública municipal precisa, sobretudo na área de saúde e educação, que você funcione bem. E você escolheu essa quase profissão de fé, né, em atuar no terceiro setor, em saúde e educação, por exemplo. Nada é mais relevante do que essas duas vontades. A tua vontade em fazer com que o termo de colaboração funcione e a vontade da prefeitura em que você preste um serviço digno, porque esse é o interesse maior público no caso concreto. Os grandes desafios, na minha opinião, na construção da 13.019 para o ano que vem, é estreitar, em primeiro lugar, essa relação de confiança, aumentar a tecnicidade da prestação de contas, sem que para isso a sua entidade entre em desespero completo, né? em loucura coletiva, como acontece em alguns casos, dar maior segurança para a Prefeitura Municipal, para as procuradorias inclusive, para as secretarias, para os gestores, de que eles estão recebendo exatamente aquilo que foi prestado, né? A prestação de contas é muito relevante e que a gente consiga, com o passar do tempo, uma relação mais rígida que, sobretudo, aumente lentamente, mas aumente os recursos dados a entidades. Eu tenho visto muitas entidades por aí me dizerem que, olha, os recursos públicos que eu consigo para tocar um serviço imenso, que é todo ele público, são da ordem de 25% das minhas despesas. Como é que você vai conseguir prestar um serviço para uma creche, tendo apenas 20% público, né? Serviço essencial prestado pelo Estado, que você está prestando por interposta pessoa, gratuito, com apenas 25% dos recursos. No meu modo de ver, esse é um outro desafio fulcral, que nós temos que achar essa conta, né? A gente sabe as dificuldades que as prefeituras municipais têm, mas a gente também sabe a dificuldade que vocês têm no dia a dia do trabalho que exercitam. Então, em resumo, relação de confiança, prestação de contas, mas, no mínimo, menos estressante, e, na minha opinião, ir ao âmago do problema, a questão do financiamento. Como financiar recursos de saúde e educação, notadamente, mas aqui em Ribeirão, sobretudo, é saúde e educação, né? Mas há município que é muito multifacetado. Você pega lá Franca tem muita coisa na área do esporte, do turismo. As rubricas no município de Franca, por exemplo, que gasta muito mais que o terceiro setor que aqui, por uma questão histórica do município de Franca, que faz esse modelo há muito tempo, tem em várias áreas, né? Mas aqui é sobretudo saúde e educação, na minha opinião, me corrijam, e assistência social também. Nessas 3 grandes áreas, a gente tem que conseguir se financiar com um pouco mais de facilidade. Porque, vejam, e assim eu vou encerrando a minha fala, até a crise de 2014, de 2015, a crise político-financeira que abateu o nosso país, já era difícil conseguir dinheiro na sociedade civil, no empresariado, por exemplo, na classe média, para nos financiar como entidades, não era? Já era complicado, a gente sabe disso. Hoje está ficando impossível, né?
Ninguém mais tem dinheiro para te ajudar. Não é que a pessoa não quer te ajudar, ela não tem mais como te ajudar. E esse é um problema gravíssimo se você tem em recurso público de 25% a 35%, que é o que eu ouço de vocês. Né? A questão da prestação de contas, da relação de confiança e, sobretudo, a questão do financiamento, eu abro isso para o debate, são desafios que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos. Sinceramente, esse último tópico, a questão do financiamento, me preocupa muito em um país complexo, em uma sociedade complexa, em famílias que dependem da creche, do assistencialismo, da educação pública, da saúde pública de qualidade. Para mim, esse é o grande nó górdio e é o grande desafio dos próximos anos na 13019. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Obrigado, professor Gustavo, pela disposição em estar conosco, pela exposição. Nesse momento, eu já gostaria de passar a palavra para vocês, para que nós pudéssemos, ao final, nós fazermos uma inversão. Se a prefeitura, se os representantes da prefeitura fizerem uso da palavra, é evidente que isso poderá economizar as perguntas, mas talvez não. Eu prefiro que vocês façam as perguntas e que, caso alguma não for feita e algum conteúdo que tiver aqui para nos passar, isso seja feito no final ou durante. Vamos bater numa bola aqui. Então, quem está com o microfone? A Cláudia, o Lucas. Já gostaria então de passar para a pergunta. Nós temos aqui então o Dr. Renato Bin representando a Secretaria da Administração e o Jurídico, né? O Marcos Vinícius, Casa Civil, e a Cibele representando a Secretaria da Fazenda. Também alguma pergunta que, se necessário, direcionada ao Dr. Gustavo. Nós vamos já abrir as inscrições. Alguém gostaria de dirigir alguma pergunta? Só pediria para você se identificar, Bruna. Pode deixar. Para a nossa ata constar direitinho a quem está fazendo a pergunta. Eu sou a Bruna, eu sou do movimento Transition Towns, daqui de Ribeirão Preto, que é um movimento da sociedade civil. Não é uma ONG, não estamos caracterizados dessa forma, mas é um movimento que promove a transição da cidade para cidades sustentáveis. E uma das falas que a gente bateu aqui e a gente concordou... Seu nome é Bruna? Bruna Azevedo. Bruna Azevedo. E uma das coisas que a gente concordou é uma coisa que a gente está passando isso bastante. O nosso grupo é um grupo jovem, que a gente é formado por 6 grupos de ação temáticos, e a gente atua em várias áreas. E hoje a gente tem parcerias com o poder público, que a gente bate muito na tecla, essa parceria para poder fazer essa melhoria da transição da cidade. E essa parceria tem vezes que a gente tem que podar alguns limites. A gente tem algumas dificuldades. Existe um grupo de ação encarregado disso, que chama Grupo de Ação Diálogos. Inclusive, a Richelle está aqui presente, que ela faz parte desse grupo de ação, que faz essa articulação e comunicação do poder público e do tudo que foi externo ao Transition Towns, para a gente poder realizar as ações que a gente quer de proposta de melhoria para a cidade. O nosso problema, o nosso gargalo que está sendo hoje é assim limitar até onde que vai o poder de um e o poder do outro, sabe? Até onde que vai a ação de um e a ação do outro. A gente faz essa parceria para a gente conseguir desenvolver as ações na cidade, porque a gente não pode sair fazendo da nossa cabeça do jeito que a gente acha melhor. A gente tem as ideias, reúne na reunião, busca parceria com o poder público para poder executar da melhor forma e para conseguir fazer essa transição. Mas aí surge o poder público e começa a transferir trabalho para a gente, como se a gente fosse uma mão de obra de graça. Nós somos todos voluntários, nós não trabalhamos com arrecadação, só que eu acho que a via está ficando ao contrário, e a gente está tendo uma dificuldade de limitar isso para não desanimar as pessoas, e também porque o processo, a via é sempre a sociedade civil
junto com o poder público, e o poder público trabalha para a sociedade civil, e não ao contrário. A gente não atende demanda do poder público, a gente ao contrário, a gente dá a demanda, fornece a parceria e também para fazer as ações. O nosso problema está sendo nisso, nessa parte de limites, de determinar até onde vai um e até onde vai outro, porque toda hora a gente tem que ficar sempre ponderando isso e conversando e falando, não, pera lá, isso não é do nosso lado, isso aí são vocês que têm que resolver. A gente só quer aplicar as ações de ideias, porque nós temos as ideias nas reuniões, que viram propostas de ações para poder aplicar na cidade. Como que a gente consegue trabalhar esses limitantes? Até onde vai um e até onde vai outro? Pode. Acho que a primeira... Bruna Azevedo, né? Bruna, eu acho o seguinte, a primeira coisa que você deveria fazer para poder limitar é escrever. Então, talvez seja melhor começar, primeiro, se institucionalizar um pouco mais, no meu ponto de vista. Eu me proponho a te ajudar a fazer um estatuto, tá? E registrar esse estatuto da Organização da Sociedade Civil. A gente fala isso sempre lá na Faculdade de Direito da USP aqui. Você cria um grupo, o grupo vai atuar para fora, se institucionaliza, vai lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, leva uma ata, leva um estatuto, uma ata de abertura, isso a gente faz com relativa facilidade, a gente pode até te ajudar nisso se você quiser. Se institucionaliza um pouco, não porque você vá buscar recursos públicos, grana, por assim dizer, mas porque quando você assinar com a prefeitura, quando você conversar com a prefeitura, o que você faz com a prefeitura é um acordo de cooperação, né? Quando você for estabelecer um acordo de cooperação, você vai estabelecer os seus deveres, a sua parte e a prefeitura a parte dela. E o que está no papel é mais fácil de cobrar, entendeu? Não fica ruído de linha. Como o seu não envolve grana, é simples de fazer. É um acordo de cooperação. Mas para isso você precisa ter um CNPJ, para poder assinar com a prefeitura um acordo. Esse é o caminho que eu te dou. Porque às vezes acontece isso mesmo que você colocou. Você tem a ideia, você leva a ideia ao poder público, o poder público vai te falar, tá, executa. E aí você não tem pernas para executar, ou não foi isso que você propôs para ele, mas fica perdido no vento. Se você escrever, parece uma burocracia idiota, mas não é. Às vezes o que está no papel é mais fácil de você entender. Inclusive porque você vai poder, no âmbito do acordo de cooperação, colocar um anexo lá, que às vezes as pessoas não dão muito valor, mas tem um valor muito grande. Plano de trabalho, né? O plano de trabalho é tudo. O que está no plano de trabalho para eles, eles vão cumprir. Entendeu? Porque lá dentro, os limites burocráticos que eles têm de trabalho exigem que tenha um plano para ser executado. Vai te ajudar demais nessa relação, na minha opinião. Tudo bem? Quem está com o microfone? Lucas, aqui. Só interrompendo um pouquinho, papo. Pois não, Marcos. Bruna, tudo bem, Marcos aqui da Casa Civil. Só me dá uma luz assim, hoje, qual que está sendo o seu trabalho junto ao Poder Público de Ribeirão? Por favor. Hoje nós temos parceria com a Secretaria da Educação para a divulgação da campanha Um Dia Sem Plástico, que é todo dia 25, não utilizar plásticos descartáveis, para divulgar essa campanha nas escolas. Inclusive, já foi feitas 7 aulas, já foi distribuído para eles, já foi apresentado, e eles já estão treinando os professores para divulgar nas escolas municipais. Nós temos a parceria com a Secretaria com o Meio Ambiente, com o projeto Praça da Fruta, que vai ser um protótipo feito em novembro, na época de chuva, que é um sistema food free, de um pomar aberto para a população local, inclusive que vai ser chamado a população local para cuidar dessas plantas e promover também o plantio. Dando certo, vai ser um projeto replicado na cidade e a gente vai fazer esse teste em novembro desse ano. Tá, obrigado. A maior dificuldade nossa agora, atualmente, é marcar uma reunião com a Transerp, porque a gente tem um grupo de ação mobilidade, que tem uma proposta de ação para fazer uma campanha de respeitar a faixa de pedestre e o ciclista, que em Ribeirão Preto é uma coisa muito comum de reclamação, que os carros não param na faixa de pedestre e você fica competindo e quase sendo atropelado a todo momento para poder passar.
É verdade. Tá, obrigado. Nada. Aqui. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Sebastião. Estou aqui hoje representando o Conselho Municipal de Controle Social dos recursos do Fundeb. É recurso muito bem falado aí no âmbito desse marco regulatório. E estou aqui para problematizar algumas questões em relação ao marco regulatório, para tentar contribuir um pouco aí com a audiência nessa perspectiva da própria audiência, de falar um pouco dos desafios, né? E aí gostaria de deixar algumas questões para o pessoal ajudar a gente a responder e pensar elas. Bom, observando como foi feita a regulamentação aqui no município, né? A gente observa que foi feito através de um decreto, o decreto 048, salvo engano, né? Está até disponível no site da prefeitura. E gostaria de perguntar para o pessoal do jurídico aí, por que a escolha do decreto e se o fato de ser um decreto, isso não implica numa eventual perda de autonomia das entidades, ou se o fato de ser decreto torna essa regulamentação volátil aí aos governos que porventura vá mudando ao longo do tempo. Então, essa é a primeira questão. Um outro ponto importante, que tem a ver com a questão da educação, especificamente, porque esse marco regulatório é para várias frentes, né? Mas, como a gente é lá do Fundeb, a preocupação é em relação aos recursos da educação, não só do Fundeb, mas da educação como um todo. A gente tem notícias aí há muito tempo no Conselho que as conveniadas aqui na cidade, a partir de agora, vão ter que fazer, né, outro termo aí, o termo de colaboração ou de fomento, elas não recebem os recursos do Fundeb, entende? Então esse é um problema gravíssimo que a gente precisa se debruçar sobre ele para verificar a veracidade dessas informações que circulam, né? Então gostaria de deixar essa questão para a gente discutir, porque todos os alunos que estão matriculados na rede conveniada, eles contabilizam, né, para os recursos chegarem na educação, vinculados. E aí, a hora que chega via Fundeb, esse recurso não é repassado. E a gente sabe que o montante é um volume muito grande. Os recursos do Fundeb hoje aqui em Ribeirão Preto é da ordem de 200 milhões por ano. Praticamente metade do orçamento da educação. Então, esse é um problema que a gente precisa pensar e o governo precisa pensar essa questão para poder equacionar e as entidades ficarem atentas na hora da elaboração do termo de fomento ou de colaboração, com esse detalhe importantíssimo, né? Porque é muito mais recurso para as entidades. Um outro ponto, eu gostaria que o pessoal falasse um pouco sobre isso. Um outro ponto que eu gostaria de pontuar é... Só um minuto, Sebastião. Em relação Só um minutinho, por favor. Tá. Pois não, Sebastião, pode continuar. Tá. Em relação à conjuntura da educação aqui hoje, né, em relação ao Plano Municipal de Educação, e fazer a ligação dessa tentativa de emplacar um Plano Municipal de Educação vinculada, e logo na sequência a gente observar essa discussão do marco regulatório das OSCs.
Eu acho importante a gente ficar atento, sobretudo o pessoal da educação, em relação às possibilidades que o marco regulatório abre para uma expansão da rede municipal de ensino, uma expansão via OSCs. Então, é uma provocação, é uma problematização a respeito dessa temática, porque, fazendo a leitura de como o plano foi apresentado para a sociedade e depois tentado ser discutido aqui, a gente observa que tem essa ligação, né? A gente, nas entrelinhas, enxergou essa possibilidade, porque o plano ele foi totalmente modificado, veio um plano novo para ser debatido com a sociedade, e nesse plano novo, as garantias para a expansão da rede pública municipal, né, a gente observou que foi totalmente retirado do projeto. E no mesmo momento a gente observa essa tentativa, já veio tarde, inclusive, de regulamentar aí a questão das OSCs, para fazer essas parcerias. Então, queria que vocês falassem a respeito dessas questões aí, e, por enquanto, é isso. Depois a gente... Obrigado, Sebastião. Eu vou passar, então, a palavra ao Dr. Renato Bim, que vai responder a primeira pergunta. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o vereador Marcos Papa pela iniciativa aqui do debate, dessa audiência pública, ao Dr. Gustavo, a quem cumprimento os demais membros da mesa, principalmente com relação aos conhecimentos que muito nos abrilhantará nesta noite, a todos os colegas, advogados presentes aqui também nessa sessão. Bom, respondendo a sua pergunta, Sebastião, com relação à disposição normativa, né, que estabeleceu aqui as condições para que o marco regulatório viesse a se efetivar em nosso município, né? Bom, a Lei 13.019, ela, como já todos conhecem, é um marco regulatório, assim como a Lei 11.445 estabeleceu o marco regulatório dos resíduos sólidos no Brasil. A 13.019, ela criou essas condições a nível tanto da federação, dos estados e dos municípios. E na sua disposição final, basicamente aqui, quase que no último artigo, no artigo 88, no parágrafo 2º, fala exatamente isso. Por ato administrativo local, o disposto nesta lei poderá ser implantado nos municípios a partir da data decorrente do disposto no caput. Então, na realidade, houve, por bem o legislador, estabelecer exatamente a disposição e a releitura do marco regulatório através do decreto. Não deixa de ser uma disposição normativa. Cibele, por favor. Boa noite, eu sou Cibele, né? Estou aqui representando o secretário municipal da Fazenda. Quanto além, só complementando, a gente tem, além do decreto, a gente está em elaboração uma cartilha, né, um manual de orientações para o terceiro setor, que vai ser colocado em audiência pública a partir do dia, entre o dia 19 e 19, a gente vai ainda ser disponibilizado o convite para todo mundo. Mas existe esse manual que vai conter todas as orientações, os principais desafios aí dessa implementação da lei. Um comentário também à apresentação do colega. Realmente, a implementação da lei, ela é um pouco trabalhosa, né? O primeiro ano de implementação foi o ano de 2017. No ano de 2017, os recursos que foram repassados para o terceiro setor são da ordem de 114 milhões de reais aqui no município de Ribeirão Preto. Então, é um valor significativo. Realmente, a gente precisa de estabelecer regras, procedimentos, tem que ser fiscalizado. E nós estamos nessa fase de implementação. Nesse momento, a gente está orientando muitas secretarias, né? O que a auditoria também faz nessa ponta é fazer orientação. Existem alguns ofícios que a gente envia para a secretaria sobre o cumprimento das normas.
Mas também, como o professor falou, é uma lei muito avançada, né? E a gente vai começar a implementar de maneira gradual, não vai ser tudo de uma vez, que também nem as entidades, nem a administração vai conseguir. Quanto aos recursos do Fundeb, Sebastião, vou te falar, você já deve ter participado das nossas audiências, né? O ano passado, nós recebemos do Fundeb, o Fundeb recebido, né? O retido dos nossos impostos da arrecadação municipal foi 175 milhões. O que a gente recebeu de retorno do Fundeb foi 185 milhões de reais. 95% foi investido no magistério, né? Só com professores. Nessa questão que você falou das APMs, foi das conveniadas? Os recursos são... Todos os alunos matriculados nas conveniadas, eles são contabilizados pelo Educacenso para receber o recurso. E esse recurso, a gente tem notícia, não conseguiu ainda fazer a apuração, e aí tem notícias e indícios de que eles não recebem esse recurso, que, né, como eles contabilizam cada um lá para receber, para o município receber, por que é que eles não recebem de volta essa contrapartida do recurso que eles mesmos geram, né, pela contabilidade deles? É esse ponto aí. Tá. Então, do recurso que o município recebeu do Fundeb, foi investido tudo de acordo com a lei, né? Até 60% e em outros, né? Que a gente tem aquele escalonamento que você bem sabe. Todos os recursos foram investidos conforme determina a legislação, porque nós já fomos fiscalizados no exercício de 2017, não temos apontamento em relação ao Fundeb. Mas eu vou verificar essa questão pontual que você colocou e me comprometo a te dar um retorno. Mas eu acredito que ele também foi utilizado, o recurso do Fundeb, que todas as conveniadas e as entidades utilizam. E você pode pegar também na nossa apresentação do terceiro quadrimestre de 2017, tem lá o que foi gasto. Tudo especificado. Mas não consta. Não consta detalhado que as conveniadas receberam os recursos. Não consta. Foi investido no magistério, isso eu posso te garantir. Não, isso eu também posso garantir, e também é mais uma irregularidade que a gente está apurando, inclusive, aqui pela Comissão de Fiscalização da Casa. Depois a gente vai levar para o TCE para verificar essa questão do porquê que está sendo utilizado todo no magistério, sendo que a lei diz que pelo menos 40% é para ser investido em manutenção, etc. E aí, não recebe o valor integral do Fundeb. Então, o Lucas está atento às inscrições, seria importante depois você se identificar e fazer essa afirmação, até porque a ata da audiência nós iremos encaminhar por ofício alguns questionamentos para que nós tenhamos também respostas por escrito. A Cibele está se providenciando, está se propondo a fazer essa resposta, mas é o nosso protocolo de trabalho nas audiências. Nós vamos encaminhar o questionamento para as secretarias. Pois não, você poderia se identificar, por favor? Eu sou Jaqueline, da Pingo de Leite. Jaqueline do quê, por favor? Jaqueline Fernanda Pereira, da Pingo de Leite. É só para constar direitinho na nossa ata, tá, Jaqueline? Muito só obrigado. para confirmação, mas a gente não recebe o valor integral do Fundeb, por isso que o que ele falou me interessou, porque são os questionamentos que as conveniadas já fizeram com a Secretaria da Educação sobre isso. Aí, nesse momento, a gente precisaria da secretária da Educação estar aqui para poder te responder com segurança isso. Nós temos aqui, eu iria anunciar em seguida, a Adriana Marques Maciel de Carvalho. Está conosco aqui? Você. André, o que eu falei? Desculpa, André. Andréa Marques Maciel de Carvalho, se você quiser sentar à mesa aqui, você também está representando a Secretaria da Educação? Você é a Beatriz de Oliveira Tártaro. Por favor, que aí se vocês tiver algum questionamento dirigido à Secretaria da Educação e vocês puderem elucidar, nós ficaríamos agradecidos. Na mesa da frente aqui, por favor.
Com relação a esse questionamento, vocês já poderiam ajudar ou seria o caso... Tá, ok. E o terceiro questionamento, Marcos Vinícius. Boa noite a todas e a todos. Marcos Vinícius, eu sou da Casa Civil. Represento aqui não só a Casa Civil, como a Prefeitura. O questionamento do Sebastião quanto a marco regulatório e PME, não existe uma relação direta com essa sequência de ter apresentado um até porque a elaboração de toda a organização do marco regulatório já vem sendo feita muito antes da elaboração dessa minuta inicial da proposta de Plano Municipal de Educação, tá? Que é, como eu disse, uma minuta inicial a ser trabalhada num todo, aberta a todas as discussões necessárias. Tá? Muito obrigado. Tem mais alguém inscrito? Boa noite. Boa noite. Washington. Não. Washington Barbosa. Eu represento um conjunto de entidades a quem a gente denomina de coletivo e solidariedade. Eu queria fazer alguns comentários em coletivo relação a... Solidariedade? E solidariedade. Essa solidariedade, Isso. Pois não, Washington. Em relação à aplicação da lei no município, eu queria fazer rapidamente algumas colocações. A primeira, um problema que a gente tem acompanhado e discutido muito com a administração, que é a questão ainda de que alguns membros envolvidos na relação com as organizações da sociedade civil, que ainda não aprenderam a diferença entre parceiro e subordinado, principalmente gestores de parcerias, que se acham no direito de tratar as entidades e seus representantes como subordinados, contratados e não como parceiros em regime de mútua cooperação. Então, esse é um primeiro problema que eu acho que está exigindo uma capacitação urgente para isso. A segunda questão, eu, como cidadão, apresentei, pela lei da transparência, um pedido de correção de alguns equívocos do decreto 48. Fui respondido pela Casa Civil, com a concordância, com a discussão de alguns e com a concordância de outros, e com o compromisso de que rapidamente seria feita a correção. Lá se for um ano e meio, e essa correção não foi feita. Então, eu gostaria de reiterar a solicitação feita, porque alguns dos problemas levantados estão criando seríssimos problemas na relação com as parcerias. Talvez o pior deles, se é que dá para escolher algum pior, é que o decreto faz uma confusão colocando na mesma pessoa o gestor público e a administração pública, que a lei deixa claro que são coisas diferentes. E aí as entidades estão tendo dificuldades muito sérias, porque ainda que o decreto omita, a organização parceira tem que fazer relação com o órgão da administração pública que cuida daquela área de parceria. E o gestor também, porque o decreto diz que o gestor faz as duas coisas, também se dá o direito de discutir tecnicamente a ação. A função do gestor é discutir o ajuste e aquilo que foi acordado no ajuste. Mas ele vem e discute técnico, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Aí vem o setor da secretaria e diz, eu quero assim, eu quero assado. Isso tem sido terrível para as entidades. O decreto precisa ser corrigido para deixar bem claro que o gestor não é a administração pública e a administração pública não é o gestor. Na lei isso está claro, no decreto isso virou um angu de caroço, se não me engano, no artigo 29 do decreto, se eu não estiver equivocado. E uma outra coisa que está pegando bastante, e aí eu quero excluir a auditoria, porque a auditoria consegue ter um diálogo com as entidades, às vezes até um pouquinho mais forte, mas consegue ouvir e refletir o que a entidade coloca.
Às vezes a resposta nem sempre agrada, mas aí é uma outra questão, mas a gente consegue ter o diálogo. Mas com algumas secretarias isso não tem sido possível. Naquela velha história que já tinha sido extinta do poder público, não é para fazer assim. O jurídico disse que é assim. E a orientação é quase uma aberração jurídica. E aí você não consegue o diálogo nem para mostrar que é uma aberração jurídica. E aí aquela história, ou você faz, ou eu não te dou o registro no conselho. Ou você faz, ou eu vou dar parecer com restrição. Ou você faz, e aí vem a ameaça, a subordinação. Infelizmente isso está acontecendo. A gente tem batido de frente, algumas vezes tem conseguido no grito, mas isso é extremamente desgastante para a entidade. Sem contar que cria toda uma insegurança jurídica e toda uma dificuldade na relação, e em alguns casos, perseguição. Infelizmente, a gente está vivenciando algumas situações, não é comigo, mas a gente acompanha N entidades em Ribeirão Preto que estão passando por essa situação. A pior dessas situações, uma determinada secretaria ou algumas secretarias decidiram que o estatuto das entidades tem literalmente escrito. Os objetivos são de interesse. Isso, exatamente diferente disso. Que os objetivos... Não, eu só ia te pedir, talvez seja por conta técnica aqui, se você puder vir mais para baixo, acho que o alcance do sem fio melhora. Eu acho que é isso, Washington. Bom. Vamos tentar? Quando, na verdade, o que a lei pede é a natureza dos objetivos que constam no estatuto. Então, está se obrigando a alterar o estatuto, e ainda tem uma discussão mais complicada nisso. O Congresso Nacional, na primeira versão da lei, diz que os objetivos que estão no estatuto tinham que ter essa natureza. O próprio Congresso Nacional, na alteração da lei, trocou a palavra estatuto social por normativas internas. A prefeitura diz, isso não vale, tem que ser no estatuto. E o jurídico disse, ainda usa a Secretaria de Negócios Jurídicos para dar fundamento na determinação. Então, assim, são coisas difíceis de discutir. O Congresso teve a preocupação de alterar, porque viu que isso ia ser um problema, em relação, principalmente, à questão da natureza dos objetivos e da questão da contabilidade. E você não consegue dialogar, diz, ou faz assim ou não tem, não vai assinar. Ou faz assim ou não tem registro. Ou faz assim ou vai ter parecer com fundamento. Essa semana eu vivenciei uma situação muito difícil. Numa prestação Desculpa, Washington, uma interrupção. Você escuta isso da Secretaria de Educação ou dos negócios jurídicos? Não, a Secretaria diz que for negócios jurídicos. Eu até já fui buscar nos negócios jurídicos. Não, porque o doutor Renato está aqui, ele vai poder ajudar e causou a gente bastante estranheza na Secretaria de Negócios Jurídicos quando eu fui consultar. E eu já informei a Secretaria disso. E a Secretaria ficou de fazer nova consulta e não fez. É difícil. É por isso que eu estou fazendo a colocação. Na verdade, eu acho que até que não é uma questão de governo, é uma questão de pessoas. A última coisa que eu quero colocar, por exemplo, que está tendo dificuldade, vivenciei isso essa semana ajudando uma entidade. Uma entidade prestou conta com uma nota ainda preenchida manual de compra. Não é de serviço. Está claro para todo mundo que nota de serviço hoje no município só é eletrônica. Mas nota de compra existe ainda eletrônica, existe ainda manual. Ainda é permitido notas manuais, principalmente quando você compra verdura, legume, uma série de coisas ainda são notas manuais, principalmente quando é de produtor rural. A secretaria simplesmente chamou a entidade e disse assim, se em 24 horas você não depositar o dinheiro de volta na prefeitura, vai sair parecer irregular, você não recebe mais nada da prefeitura, nenhuma verba de nenhuma secretaria, a gente sabe que isso é fato. A auditoria vai lá, registra a entidade e trava a entidade, nenhuma verba sai realmente. E você não tem o que dialogar, ou você vai lá e devolve, certo? Ou você faz um furdunço com a imprensa, com a Câmara e vira toda aquela confusão, altamente desgastante. Então são pontos pequenos. A lei em si, ela está até sendo razoavelmente aplicada com um caminhar bom nas secretarias como um todo. Mas tem essas coisinhas que desgastam as entidades
de uma forma, assim, acaba com a energia da entidade, né? Então, as entidades têm reclamado bastante. Eu estou me fazendo porta-voz aqui, de algumas que infelizmente não puderam vir, de algumas que estão presentes e preferiram não dizer. Ainda temos algumas coisas a ajustar. E a primeira coisa dela é atualizar e corrigir o decreto 48. Sem isso, nós temos problemas muito sérios. Muito sérios. Obrigado, Washington. Dr. Renato, gostaria de fazer. Antes, quero registrar a presença do Eliton. Eu errando as pronúncias aqui, hein, Eliton? Mas Lavoyer, tá certo? Então, o Emerson Lavoyer, vice-presidente do CMDCA, representa aqui a presidente Silvia, que justificou a ausência e nos comunicou que você viria representá-la. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Washington. Já o conheço há muito tempo, nutro um grande respeito, porque eu sei que ele é uma pessoa muito combativa, principalmente nessa área dele, e muito oportuno esse seu questionamento, até aqui como representante da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, né, Washington. A gente, como todo mundo sabe, né, não podemos mais falar em transição, mas na própria eficácia plena agora desta nova disposição, mas na realidade sempre existem essas divergências, talvez até interpretativas da lei, né? E que aqui me rendo exatamente por conta de que cada entidade, ou a gente que do outro lado, a gente vai dar uma interpretação talvez um pouquinho diferente da de vocês, mas eu posso afirmar categoricamente que todos os procuradores aí, qual o procurador geral da Prefeitura do Rio, são estudiosos, muito profissionais naquilo que eles demandam com relação aos próprios pareceres que eles confeccionam para cada caso que é colocado sob exame, né? Agora, respondendo assim diretamente àquele questionamento com relação a próprio estatuto, né? Talvez essa exigência que você muito bem colocou aí, que você não, talvez não sei se não concorda, né? Enfim, mas a própria lei, ela bem clara nos artigos 33 e seguintes, né? Com relação à própria forma de celebração dessas parcerias, né? Daquilo que as organizações da sociedade civil deverão apresentar com relação ao próprio documento, né? Então, por exemplo, o artigo 34, no inciso 2, fala exatamente da certidão de existência jurídica expedido... Não, perdão. Cadê a entidade? Aqui. Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto do registrado e demais alterações. Então, cada caso é um caso, né, Washington? Eu precisaria, fico até à disposição depois para você me pontuar qual seria essa dúvida jurídica tua, para a gente poder depois lhe atender e talvez até justificar ou explicar talvez as razões aí daquilo que foi contido aí no parecer jurídico que você está inconformado. É só esclarecer, em primeiro lugar, que a crítica não foi para a Procuradoria e para a Secretaria. Não, entendi muito bem. Até porque a minha colocação foi exatamente o inverso. Eu tenho absoluta certeza que esse parecer não foi dado, porque ele tinha fundamento jurídico zero, então, e eu conheço os procuradores de longa data e sei que nenhum teria dado aquele parecer. E não é em relação à apresentação do estatuto. Na verdade, é em relação, se a minha memória não estiver falhando, do caput do 33, que hoje fala em normas internas, não mais em estatuto. Se não me engano, é o 33. Mas, assim, a questão não é nem equívoco de interpretações diversas ou diferentes, né? Mas é o não conseguir o diálogo. E não conseguir que o servidor público pare para ouvir e buscar em quem tem condição de dar o parecer técnico a revisão ou a confirmação que seja. Né? Simplesmente dizer assim, ponto final, não discute. Por isso que eu fiz questão de ressalvar a auditoria, porque a auditoria não tem essa atitude. A auditoria nos chama, é bastante rígida, é bastante rigorosa, mas a gente contradita alguma coisa que não concorda e sempre, quando ela tem firmeza, ela diz, olha, não é assim por isso, e fundamenta. Fundamentou uma questão de interpretação.
Quando ela tem dúvida, porque às vezes não é setor da auditoria, são outros setores, nós tivemos, por exemplo, uma grande dúvida em uma discussão sobre uma questão tributária, ela pediu um prazo, foi no diretor tributário, voltou com a resposta, nós continuamos não concordando com a resposta do diretor tributário, mas ela veio fundamentada. Nós é que ainda não tivemos condição de ir lá e sentar com ele para rediscutir o assunto. Mas nos foi dado um retorno, foi refletido a nossa ponderação, foi nos dado um retorno com fundamento, ainda que a gente continue discordando em parte dele. Certo? Washington, concordo com um fato que você muito bem colocou, que uma administração pública sinérgica, ela trabalha sob o seguinte binômio: planejamento e eficiência. E quando você utilizou aquela palavra-chave, capacitação, isso talvez, no meu entender, é o segredo para uma boa e eficaz gestão, não só de convênio, das parcerias, principalmente dos contratos públicos. Nesse ponto você tem toda a razão. Posso fazer uma parte, Marcos? Pois não, só um minuto, doutor Gustavo. Doutora Patrícia, tudo bem com a elaboração do texto, dos questionamentos, porque nós vamos dirigir as perguntas para as secretarias respectivas. Um minuto, Gustavo. Lucas, aqui na frente está pedindo já faz um tempo. Por favor, doutor. Só rapidamente, Washington, a questão do artigo 33 e do inciso 1º, para celebrar as parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente: 1. Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. O único problema, Washington, em que pese o Congresso Nacional tenha alterado, a norma interna, em essência, que fala dos objetivos, é o Estatuto. Porque o Estatuto, ele diz o que é a entidade, regimento interno e demais normas, como a entidade funciona. Mas quem diz o que a entidade é o Estatuto. Então, aí um conselho, né? Reforme o Estatuto e deixe o objetivo claro. Reformar Estatuto, às vezes, é uma coisa que você vai fazer a cada 5 anos, 10 anos. Você faz uma reforma estatutária e tem aquele Estatuto de maneira enxuta, coerente por muito tempo, né? E te facilita para participar dos editais. Essa briga eu não compraria. Eu alteraria o Estatuto e deixaria o objetivo claro no Estatuto, porque é ele que diz o que é a entidade. Aqui na frente, Sônia. Sim. Sim, mas de qualquer jeito, às vezes, eu sempre digo para quem, né, trabalha comigo e faz os estatutos, o estatuto não deve dizer um objetivo que você não cumpre, um objetivo que não é o seu, mas o estatuto deve pormenorizar, de maneira talvez até esquizofrênica, todos os seus objetivos, porque te facilita demais a vida lá na frente. É uma questão de praxis. No final, é pragmatismo puro. Mas eu já disse isso, mas não está tão claro. Diga de novo. Entendeu? Talvez seja melhor. Por favor. Boa noite à mesa. Eu sou Sônia. Tá ligado. Eu sou Sônia, sou filiada à rede, sou coordenadora financeira da Rede Ribeirão e acompanhei aqui a explanação do Dr. Gustavo, que ele coloca os seguintes desafios, né, na implementação e nesse trabalho em parceria com a sociedade civil. Então, ele coloca como desafio a estrutura organizacional do município, né, quanto às funções, o conhecimento e assessoria sobre o termo de cooperação ou colaboração, as relações das entidades com a prefeitura, os próprios desafios internos dessas entidades, né, a questão da sustentabilidade financeira, viabilidade financeira, processos trabalhistas, né, que pode minar aí essa questão financeira, assessoria contábil, prestação de conta, e no final ele fala das 3 áreas, e cita o exemplo de Franca, aí, que é a área da saúde, do esporte e da educação, que já vem sendo, né, trabalhado há muito tempo. Por outro lado, vocês colocaram que esse é um trabalho recente, né, que começou em 2017. Então, a minha pergunta é o seguinte: em termos de planejamento,
a Prefeitura de Ribeirão Preto tem um planejamento de quais áreas essas parcerias vão ser estabelecidas? Segundo, em termos de treinamento da própria equipe da Prefeitura, né, de um comitê ou das áreas que estão ligadas ao atendimento ao público, o que tem sido feito de concreto no sentido de capacitar essas equipes? Você fica à vontade aqui para responder. Boa noite. Primeiro vamos falar da capacitação. Tá? Existem 2 tipos de capacitação que estão sendo programadas dentro da administração. Tá? Uma é uma capacitação geral a todos os servidores, que vai estabelecer, que faz parte dentro do nosso plano de governo, né? Inclusive transformação dos processos, informatização, você trazer o processo manual para o processo eletrônico, tudo bem. Quanto se diz diretamente ligado ao terceiro setor, a própria elaboração dessa cartilha, que está sendo terminada agora até meados de julho, ela vai também ser distribuída e publicitada aos funcionários públicos, tá? E esses termos das cartilhas, dando como o relacionamento, exatamente como você falou, qual é o relacionamento do funcionário, do servidor com as entidades, tá? Para se conseguir que as entidades façam o seu serviço com excelência, consigam prestar contas com excelência, sejam auditadas de maneira correta, rígida, porém correta, é essencial que o servidor público que lida com isso esteja também treinado. Isso faz parte do nosso programa. Quanto a quais secretarias que têm os convênios, os contratos, os termos de colaboração e fomento, primeiramente são as 3 maiores: saúde, educação e assistência, né? Algumas outras secretarias têm alguns convênios, alguns projetos pontuais, tá? Mas existe um acompanhamento mais focado nessas 3 maiores. Quem está inscrito? Boa noite a todos. Meu nome é André Bispo. Sou servidor público municipal, estou representando aqui a oposição com lutas. Eu vejo aqui 2 questionamentos, né, muito importantes, né, feitos aqui pelo camarada aqui, Sebastião, e também até lá desculpa, esqueci o seu nome, pelo Washington, né, que convergem, né, no sentido assim, que me fez me questionar, né, qual que será a transparência, né, financeira, né, que nessa parceria será promovido, né, porque assim os principais interessados seriam a própria população. Aí eu queria que vocês me passassem algo, porque assim lendo a minuta, né, do projeto, pelo menos para mim assim, eu não percebi assim uma plena transparência assim na questão financeira. Quem responde? Quanto à transparência, tanto o Cibele quanto eu fazemos parte da Comissão Municipal de Transparência, né? Nós temos cumprido dentro de todas as determinações, tanto do Tribunal de Contas, quanto da Lei da Transparência, Lei de Acesso à Informação, e do Ministério Público, quanto a da publicidade a todos os atos da administração. Se você tiver a oportunidade de entrar no portal da transparência, no site da Prefeitura, você vai ver lá a evolução que nós já tivemos nesses últimos 18 meses. Desculpe. Depois até te apartar, fazer um testemunho. Nos últimos 18 meses, a Prefeitura Municipal de Ribeirão saiu praticamente do zero em termos de transparência e colocação pública de documentos para a população, para atingir um nível que hoje eu devo aqui fazer meu testemunho, está bem acima
do que a gente encontra por aí na prática, viu? No nosso entender, nós ainda temos muito o que fazer, porque a gente quer colocar um nível de transparência acima daquilo que simplesmente a lei, o Tribunal de Contas e o Ministério Público exigem. A gente quer colocar a Prefeitura de Ribeirão Preto o mais, além de transparente, clara e fácil de ser entendida, né? Ô Bispo, até como... perdão. Pode falar, por favor. Até como o Marcos, que é o representante da Casa Civil, muito bem colocou, o próprio artigo 10 da lei assim determina: a administração pública deverá manter em seu sítio oficial na internet a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho até 180 dias após o respectivo, inclusive, encerramento. Então, isso não é uma faculdade, é uma obrigação do poder público. Já está. Que já está. Já está. Né? Prestações de conta, tudo isso estão sendo publicizadas de maneira bem clara. Tá? Você falou que você leu uma minuta, eu não percebi mais ou menos qual que minuta foi que você se refere? O André Não, o Bispo. André Bispo. André Bispo. André Bispo. É o mesmo, o André e o Mas Bispo é o mesmo. pode me chamar de Bispo, não tem problema nenhum. Porque assim, já havia sido feita assim, uma discussão anteriormente, né? Eu acredito que seja a mesma minuta, né? Não tem uma minuta. É a lei, a 13019, o decreto 48 do prefeito, e agora o que está sendo elaborado não é uma minuta, é uma cartilha de orientações às entidades e servidores. Entendi. Né? Essa cartilha ainda não foi publicada, nós estamos ainda em fase de ajustes, até de nomenclatura. Essa cartilha vai aparecer todos os documentos que vão ser assinados com a prefeitura. É uma coisa muito bem detalhada que a gente vai apresentar num evento público para que todos conheçam. Perfeito. Obrigado. Bom, tem outros questionamentos aqui para a gente problematizar, que eu queria, aí já nessa linha do controle social e da participação mais efetiva até das entidades, né? Primeiro, eu queria chamar a atenção para as entidades que forem participar aí dessas parcerias, sobretudo as da educação, para a gente pensar o seguinte: critérios claros, bem estabelecidos sobre custo aluno, para ficar estabelecido nos termos de colaboração ou de fomento. Acho isso vital, importantíssimo, que na hora de se estabelecer o termo, as entidades, junto com o governo, coloque por escrito isso, muito bem detalhado, para ficar muito bem definido o custo real que será utilizado nas entidades, custo aluno mesmo. Esse é um ponto importantíssimo para se debater, sobretudo na hora que for construir os termos de parceria. Um outro ponto importante para as entidades e para o legislativo também ficar atento é o seguinte: aqui na casa tem uma comissão especial de estudo, Papa, que a vereadora Gláucia presidiu. Ela está suspensa por um tempo, que tem a ver com uma melhora e uma discussão para melhorar a legislação dos conselhos municipais. Então, eu queria chamar a atenção aí para todas as entidades de todas as secretarias para que utilizem os conselhos municipais de cultura, de educação, dos direitos humanos, da mulher, etc. Todos esses conselhos da educação, o conselho do Fundeb, utilizem esses espaços para participar do controle social dessa política pública aí, que é o marco regulatório, né, que é essa parceria com as OSCs. Nesse sentido, eu queria até deixar a sugestão, Papa, para que, a partir de agora, pedisse para a vereadora Gláucia retomar essas discussões aí da legislação dos conselhos municipais, especialmente os da educação, para a gente prever a participação
dessas entidades no Conselho Municipal de Educação, no Conselho do Fundeb, até porque no Conselho do Fundeb já tem a participação do Conselho Tutelar, né, como entidade. Mas aí não tem representação das entidades conveniadas, seria interessante que tivesse. Por quê? O Conselho Municipal de Educação, aqui de Ribeirão Preto, é um conselho de prerrogativas de deliberação e de aprovação de diversas questões ligadas à educação. Então, essas parcerias e a própria fiscalização dos recursos que vão ser empregados deve passar pelo Conselho Municipal de Educação, pela comissão lá de Planejamento e Recursos Públicos do Conselho Municipal de Educação, e os recursos do Fundeb, né, passa pelo Conselho do Fundeb, um controle social. Daqui a pouco parece que vai ter uma audiência aqui para a gente discutir um controle social em conjunto né, desses recursos. Então, para as entidades, fica aí a provocação para que se atente a essa questão da participação efetiva na construção do termo de parceria, de colaboração ou de fomento. Porque é aí que vai estar, nesse instrumento jurídico que vai estar pormenorizado aí as obrigações, deveres e obrigações, né, tanto do governo quanto das entidades. Então, acho importantíssimo que essa discussão passe pelos conselhos também. Essa questão de critério claro para definir o valor de cada aluno que vai receber o recurso nas entidades. Então, queria colocar essa questão para a gente ir pensando e, se os colegas aí da mesa puderem dizer alguma coisa a respeito disso. Obrigado. Marcos Vinícius, por favor. Quanto à participação dos conselhos, Sebastião, está lá na minha pasta, né, na pasta da Casa Civil, o acompanhamento de quase todos os conselhos. Na Casa Civil nós temos poucos, os conselhos são distribuídos em quase todas as secretarias, né, como é o Combea, que está no meio ambiente, hoje era da Casa Civil, né, o CEMADES, que hoje está na assistência social, o CONDEPIR, que está na Casa Civil, o COMAD está na Casa Civil. A participação efetiva ela é aberta a todos, né? A participação de reuniões, como ideias, tudo isso. A participação como cadeiras é definida por lei, né? Então, a ampliação de cadeiras ela tem que ser feita através de uma alteração legal, um projeto de lei que amplia o número de cadeiras e define quais tipos de entidades que teriam assento. Eu sempre comento em todas as reuniões de conselho que eu vou, que tem que haver entre todos eles uma transversalidade. A pessoa que é do Conselho de Educação tem que estar no Conselho de Saúde. A pessoa do Conselho de Álcool e Drogas tem que estar no Conselho da Juventude, né? Então, essa participação transversal é urgente, ela se vê urgente porque os atores de todos os conselhos vão fazer isso pela sociedade de Ribeirão Preto. Tá? Quando você falou da documentação, nós tivemos a preocupação agora, dentro de todo esse trabalho em cima da lei do terceiro setor, de elaborar um conjunto de documentos padrão, para evitar que, por exemplo, acontecia muito isso, a Secretaria da Educação usava um termo de fomento completamente diferente da Secretaria da Saúde, que era completamente diferente da assistência social. Então, nós resolvemos, por bem, através de apoio da Secretaria de Negócios Jurídicos, propor uma padronização de toda essa documentação. Fica muito mais fácil nisso que você diz, de se definir realmente metas, valores e ações. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Nós estamos caminhando para o encerramento. Tem uma pergunta aqui? Pois não? Tá ligado? Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Márcia e sou gestora, coordenadora de uma entidade de Ribeirão Preto, fundada em 2007.
atualmente trabalhando na temática da mulher vítima de violência doméstica, tanto a que se encontra aqui fora, como aquela que se encontra privada de liberdade. Só vou te pedir o sobrenome e o nome. Meu nome, Márcia Pieri. Pieri, isso. Pois Márcia. não. E o nome da entidade para a gente mencionar em ata. Associação Programa de Mãos Estendidas. Obrigado, Márcia. Dentro de tudo que nós já colocamos aqui, percebe-se uma grande preocupação com a legalidade de todos os segmentos, de todas as ações e por parte de cada um de nós. Se nós optamos por estar no terceiro setor, verdadeiramente é porque não queremos brincar. Porque senão a gente poderia ter escolhido qualquer outra coisa um pouco mais fácil. Eu diria que a nossa entidade, ela sobrevive a altas temperaturas há muitos anos. E eu atribuo essa sobrevida à minha resiliência. A minha resiliência como presidente dessa organização, tendo em vista que eu abracei essa causa por considerá-la muito nobre. Tem algo que diz que quem machuca a mulher, quem bate na mulher, machuca a família inteira. Então, eu trago esse slogan para o meu coração todos os dias para eu continuar cada vez mais resiliente e poder continuar com o nosso trabalho. No entanto, voltando à minha primeira colocação, percebendo-se da nossa preocupação no tocante a toda a legalidade das ações, projetos, programas, atitudes, tanto do servidor como da nossa parte, eu encontro, na prática, um contrassenso muito grande. E, aproveitando que o colega puxou sobre a atuação dos conselhos, eu gostaria de saber se há uma fiscalização, eu diria, talvez, uma fiscalização de fato e de verdade, no tocante às secretarias, no caso, a Casa Civil, aos conselhos de direito, às quais eles estão subordinados, se assim posso dizer, subordinados. Por exemplo, no nosso caso, nós estamos linkadas ao Conselho Municipal da Assistência Social, que está ligado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social. E aí, os desafios que nós encontramos dia a dia são algumas subjetividades que não coadunam com o modus operandi de tudo isso que nós estamos colocando aqui. Então, acaba ficando algo, como disse também nosso colega lá atrás, Washington, bastante não profissional, bastante subjetivo, ao ponto de você ter que se sentir, desculpa, gente, mas eu acabo me sentindo uma idiota de tantas correções que você tem que fazer num documento, e num documento tão simples chamado Plano de Ação, para uma entidade que sobrevive há 12 anos e faz isso todo ano, não é possível a gente errar mais tanto para escrever um plano de ação. E aí você tem que ir e voltar para corrigir palavras, para corrigir conchavos que não diz respeito, que não está na essência. E aí fica a minha indignação, talvez vocês não tenham resposta, mas eu não podia sair daqui sem deixar essa marca, porque nós precisamos priorizar o nosso público-alvo. Com certeza, respeitando todos os princípios dessa legislação, que é linda e maravilhosa, escrita, linda, maravilhosa, vamos ver se ela vai se tornar assim na prática. Mas, enfim, nós precisamos se preocupar com o público-alvo. E eu me sinto hoje, de verde e amarelo aqui, a bola do jogo, a bola do campo. Um me chuta para cá, outro me chuta para lá. Aí eu estou quase marcando o gol, marca escanteio, marca pênalti, marca menos o gol. Então, aonde que está o problema? Se é na entidade, nós estamos de portas abertas para obedecer. Nós somos humildes, nós precisamos ser humildes para estar aqui nessa causa nobre. Se a gente não for humilde, se nós não tivermos a essência da filantropia,
nós não estaríamos aqui, não. Muitos daqui não recebem ou recebem quase nada para abraçar essa população. Então, eu gostaria que vocês, enquanto autoridade, pudesse assim, passar para os colegas de vocês, se é que eu conseguir tocá-los, passar para o colega de vocês a tão nobre importância das entidades, de todas as pastas, fazendo o que estão fazendo para a população de Ribeirão Preto, e que muitas vezes essa excelência que cobram da gente, muitas vezes o poder público não tem e está muito aquém dessa excelência, mas nós, enquanto entidades, precisamos estar a 1000%, sem dinheiro, sem repasse a contento, sem condições de profissionalizar a nossa equipe, porque você só profissionaliza uma equipe se você tem verba, você concorda? A nossa querida doutora falou em 114 milhões, foi isso? Se eu entendi? 114, foi isso, em 2017? 114 milhões de reais repassados só no município de Ribeirão Preto. Desculpa, gente, a nossa entidade não conta com R$1 do município de Ribeirão Preto. Raça, garra, suor, lágrima. Só que se não bastasse, nós ainda encontramos pessoas no meio do caminho, né, que são muitas pedras. Então, assim, como nós podemos amenizar essa dor, esse sofrimento? Como que nós podemos? Eu gostaria, assim, de saber algo muito prático. Porque nós vamos sair daqui, eu liguei hoje para o conselho para saber do meu documento. Eu vou sair daqui e eu vou continuar na mesma, sem o meu certificado de entidade, porque o único recurso que eu preciso é da nota fiscal paulista. E aí eu telefono lá, faz só 4 meses que a digníssima senhora não consegue reunir os conselheiros para ler o meu projeto. Gente, tem alguma coisa errada. Talvez seja alguma coisa pessoal, mas isso não pode acontecer, porque eu sou resiliente, eu sou teimosa, eu não vou fechar as portas. Eu sei que muitas pessoas já falaram que eu estou fechada, eu não estou fechada e não vou fechar. Uso um prédio público, sim, com muito louvor, porque eu entrei e reformamos, gastamos R$20 mil num prédio público que estava parado. Não vamos fechar as portas, porque nós atendemos 40 mulheres vítimas de violência doméstica e 500 mulheres no cárcere, levando absorvente, levando sabonete e pasta de dente para elas todo mês, porque elas não têm. Então, nós não vamos fechar. Só que eu queria saber o seguinte, quem de vocês pode me ajudar a amenizar essa dor? Márcia. Obrigado, Márcia. Por favor, Márcia. Márcia, eu ia até te fazer uma pergunta. Você está no Conselho de Assistência, você também faz parte do Conselho da Mulher? Sim. É conselheira no Conselho da Mulher. Tá. Quando você fala de erros, refazer documento, corrigir palavra, às vezes tinha, não estou falando que é o seu caso, tá? Mas existia cultura dentro de certos, quando você chamava de departamento, né? Vamos lá no departamento, na repartição, né? Você vai lendo um texto, você achou a palavra errada, você manda corrigir e não continua a ler, né? Você lembra, isso acontecia. Era a política do carimbo, né? Você tinha o carimbo certo. Mas eu vou te pedir uma coisa. Eu vou pedir para você marcar um horário lá na Casa Civil para a gente levantar quais são as dificuldades e passar para a secretaria, para o conselho, para ver pontualmente qual é o problema da sua entidade. É que o Conselho alega, ou alegava, porque eu acredito que isso já foi sanado, que o nosso trabalho não é da assistência social. Mas eu já fui consultar até o Papa. O nosso é assistência social. Não, vá lá na Casa Civil, vou abrir um expediente interno pedindo uma orientação do nosso jurídico sobre esse enquadramento. Tá? Você pode ligar lá na prefeitura, pedir para falar na Casa Civil comigo, né? E a gente marca um horário, eu peço para você ir lá para eu entender melhor qual que é essa questão toda, né? Porque você está fazendo até um depoimento emocionado, né? Chega a ser humilhante.
Não se sinta humilhado de maneira alguma. Mas vamos agendar, ligue lá amanhã mesmo, a gente agenda, não sei se para essa semana, mas para a próxima semana com certeza, para a gente descobrir, acertar qual que é o dente que está errado aí nessa engrenagem. Tá? Eu quero fazer uma complementação, eu sou contadora aposentada. Então, eu passei 32 anos dentro da Receita Federal, dentro da Secretaria da Fazenda do Estado e dentro da Prefeitura. Né? E eu estou como voluntária, fui contadora voluntária de uma ONG, né, quando surgiu a lei das OCIPs, e estou prestando uma assessoria voluntária para a Márcia. Então, tudo que a Márcia fala é o seguinte, se eu tenho que corrigir alguma coisa, então eu quero que me apresente por escrito. Né? Faça um indeferimento ou um deferimento e diga onde que eu errei. Não me deixe esperando 4 meses. A partir do momento que eu protocolei um documento, e ela tem esse protocolo de abril, então a gente espera, né, que as instituições públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, nos oriente. O que eu tenho que fazer? Agora, o que não pode acontecer é que, né, como contadora, eu nunca esperei 4 meses, eu fui cobrar. Então, é nesse sentido que eu acho que é o desespero dela. Não, eu entendo, eu me comprometo de ser aí o mediador desse entendimento. Por favor, ligue lá no 3977-9000, peça para falar lá na assessoria da Casa Civil que eu te recebo lá. Tá? Não vou resolver, a Casa Civil não vai intervir em outra secretaria, tá? Mas vamos procurar aí mediar esse entendimento. Tá? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gisele Cristina da Costa, sou advogada. Hoje estou coordenadora do Mentoria Social, que é um projeto de capacitação, fortalecimento, fomento e auxílio ao terceiro setor, instituído pelo Instituto SEB, que fica na Mariana Junqueira 33. Nós temos algumas entidades aqui que estão inscritas no nosso programa. Ao todo, nós tivemos 49 inscrições, das quais 2 são da região, 46 de Ribeirão Preto, sendo 5 movimentos sociais. E eu vou só acrescentar o que a Márcia, se não é pontual, Marco, é um problema que todas as entidades de Ribeirão Preto têm tido, principalmente com o Conselho Municipal da Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Essa demora na análise dos projetos, na análise do plano de trabalho, a maioria das entidades estão até hoje sem essa análise. Elas estão sem repasse até hoje e trabalhando. Elas não deixaram as crianças, elas não deixaram os idosos, elas não deixaram as mulheres vítimas de violência, elas não deixaram as famílias passarem pela vulnerabilidade que elas passam todos os dias. Elas estão ali acolhendo, elas estão ali atendendo. Então, o que a gente percebe é que, como Washington disse, que não é uma questão de governo, é uma questão de pessoas. Existem pessoas dentro dos conselhos que estão desvalorizando a cada dia o serviço dessas entidades, dessas organizações. Então, acho que vocês realmente têm que, não sei se instaurar uma sindicância, apurar bem o que está acontecendo. Essa situação da Márcia é muito mais agravante, porque o ano passado o Conselho simplesmente cancelou a inscrição dela enquanto entidade social, o que impede ela hoje de receber a nota fiscal paulista. Isso é um absurdo. Eu já falei para ela procurar justiça, ela não quer, porque é o direito dela. Foi indevido o cancelamento. Ela sequer foi notificada. Então, assim, acho que vocês não têm muito sobre o marco regulatório, mas realmente é uma situação agravante, que está se prolongando e sabe Deus até quando. Já estamos em julho e simplesmente as instituições estão sem qualquer repasse financeiro. Algumas receberam, mas a maioria delas já assinaram os termos e até agora não houve a liberação. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Márcia, e falo em nome de 46 organizações e movimentos sociais. Nós vamos já encerrar a audiência, viu, Washington? Tranquilo.
Só no sentido até de passar isso de uma forma mais clara, para a preocupação do jurídico, da Casa Civil, e talvez até da auditoria, o grande problema que nós estamos tendo, e com a 13019 isso se agravou bastante, até as consequências também se agravam, né? Nós temos alguns servidores, eu não vou nem entrar na questão de pessoalidade, porque ela é mais grave ainda, mas ela aí é criminosa, porque o artigo 37 da Constituição é claro. Mas excluindo a situação que precisam ser orientados de que a administração pública, todo ato precisa ser fundamental. Né? E é assim, é o que a Márcia disse. Não pode ser assim, de boca, sem escrever e muito menos, sem fundamentar. Eu não quero aí. Eu não quero essa colocação ali. Eu não vou te dar o registro. Certo? É preciso uma orientação que esses conselhos digam assim: indefino, suspendo, peço alteração com base nisso, com base naquilo, com fundamento. Se defender. Mas não é isso que tem acontecido. Pega o telefone, liga e fala, ó, não vou dar. E fica na gaveta, não indefere, não fundamenta, pede por escrito, e justiça seja feita. O Conselho da Criança e do Adolescente, nos últimos 30 dias, tem feito isso de uma forma... Tem enviado os e-mails com os fundamentos, com as solicitações de alteração, melhorou bastante, mas é o único. Não consegue, através de um parecer, apontar para as instituições o que precisa ser corrigido. Né? Então, exemplo, pessoa física, fica lá em aberto. Se eu entrar até ser notificado, eu ainda tenho um prazo para apresentar a documentação, como que o município que está aqui, próximo de nós, não consegue nos dar esse parecer? Eu acho que isso é uma questão de gestão. Né? E eu estou falando porque eu sou administradora também, sou contadora aposentada. Eu acho que isso é uma questão de gestão. Precisa haver registro do parecer dessa legislação, do parecer das diretrizes, para que a organização ela se mobilize para acertar isso. Não é possível ficar um negócio lá parado 4 meses, 5 meses, 6 meses. E uma instituição com dinheiro, dependendo de um documento, que é o caso de todo mundo, né, que falou aqui, e não pode pegar. Então, eu acho que falta gestão. Bom, muito obrigado, Sônia. Nós vamos encerrar a audiência pública. Só dando não uma resposta, mas uma fala que vocês acho que vão sentir como importante. Isso realmente nos preocupou, tá? Eu consultei o Renato Bin, a Cibele agora, ia chamar ela de Gisele, a Cibele, e nós vamos apurar para ver qual que é esse tipo de coisa, né? E com apoio do jurídico, tentar uma regulamentação disso, uma padronização, que seja feito aí uma circular normativa, alguma coisa, para que todos ajam da mesma maneira, tá? Realmente, vocês nos passaram uma preocupação. Tá? Muito obrigado, Marcos. Quero agradecer a presença de todos, dizer que vocês já deixam os afazeres de vocês para cuidar das organizações que vocês trabalham, presidem, num esforço que a sociedade faz de realizar aquilo que o poder público necessita através das organizações sociais. Além desse esforço, vocês também poderiam estar em casa ou fazendo qualquer outro tipo de trabalho de benefício pessoal, particular, mas estão aqui estudando, dizendo os problemas das organizações sociais, encaminhando as perguntas para as autoridades da prefeitura que comparecem aqui,
Tudo isso faz parte de um esforço conjunto para que a nossa cidade dê um passo adiante, para que nós consigamos implementar realmente esse marco regulatório, que é um avanço, né, mas que nós possamos juntos, sociedade civil, poder público e aqui o parlamento abrindo a porta, para que nós possamos dar um passo adiante. Se nós conseguirmos isso, nós teremos logrado o êxito da oportunidade de trabalho que nos foi confiada. Agradecer ao professor Gustavo Assede pela vinda aqui, pela disponibilidade de tempo também. Agradecer a você por ter acompanhado os trabalhos dessa noite aqui na Câmara Municipal, pela TV Câmara e também pelas mídias sociais. Tenham todos uma boa noite.